Oi, galerinha. Muito legal ter vocês aqui comigo mais uma vez. Hoje nós vamos bater um papinho sobre narcisismo. Eu tenho visto no YouTube muitos, mas muitos vídeos sobre narcisismo. E o pessoal faz de um jeito assim muito dramático, falando que os narcisistas são monstros, que eles torturam as pessoas ao redor, os amigos, né? Porque dizem que os narcisistas, eles não se importam com ninguém, eles não têm empatia. E também os membros da família. Bom, ontem eu assisti o vídeo de um rapaz, lá pelos seus 40 anos, já com família constituída, e ele me lembrou muito meu filho. Meu filho muito alto, um pouquinho acima do peso, carequinha, barba e bigode, entendeu? Me lembrou meu filho. E esse youtuber estava falando da mãe dele, que já está com mais de 70 anos. E diz que a mãe dele foi realmente diagnosticada por um psiquiatra como narcisista. O psiquiatra prescreveu remédio para ela porque ela tinha uma leve ansiedade que ela se recusou a tomar. Então ele viu que, como ele estava tomando conta da mãe dele, inclusive financeiramente, ele viu que ele estava passando cada vez pior, porque ela exigia muito dele em matéria de cuidados. Bom, eu não vou, inclusive eu mandei uma mensagem para ele no comentário falando: eu não tenho muito a dizer sobre o seu vídeo, porque realmente você diz que a sua mãe foi diagnosticada por um profissional como narcisista. Agora, o pior é você ser considerada narcisista quando você não é. Gente, infelizmente, meu filho não fala mais comigo há mais de 3 anos. E ele diz que eu não vou mudar, ele não quer contato, porque eu sou uma narcisista. Eu não sabia que o meu filho tinha feito curso de psicologia nem curso de psiquiatria. Eu não sabia disso. Bom, eu me vi obrigada a fazer uma terapia com uma psicóloga para realmente descobrir se ele tinha razão ou se os meus motivos também eram válidos. A psicóloga não vai dizer isso, né? Ela deixa em aberto. Mas realmente ela disse que eu tenho traços narcisistas, mas não a ponto de ser considerada narcisista. Eu não sou narcisista, eu tenho traços narcisistas, o que é muito diferente. E por que diferente? Porque muita gente tem traços narcisistas sem que possam ser considerados narcisistas. Bom, existe uma desvantagem muito grande aí no meu cenário, porque eu moro na Inglaterra, o meu filho mora na Suécia. Então a distância contribui para que ele me corte 100%, não queira mais contato comigo, sem que eu possa fazer muita coisa, porque foi só me bloquear nas redes sociais, no WhatsApp e pronto. Eu não tenho como chegar a ele. A minha filha tentou uma mediação,
Não conseguiu. Isso faz mais de 3 anos, gente, e para uma mãe isso dói demais. Eu vou contar o episódio que desencadeou essa briga. Eu sempre ia para a Suécia, para Estocolmo, onde meus filhos moram, uma vez por ano para visitá-los. E a última vez que eu fui, como a minha filha mora num apartamento pequenininho, num kitnet, eu ficava com meu filho, que tem um apartamento um pouco maior. E o meu filho também é uma pessoa muito especial. Eu não vou começar a falar mal dele aqui, porque ele é o meu filho, certo? Eu dei a luz a ele vai continuar sendo meu bebezinho até o meu último dia aqui nessa vida terrestre. O que aconteceu foi o seguinte: eu cheguei lá, fiquei com ele e ele já não estava muito feliz de me ver. Por minha causa, não. Ele estava com os problemas com uma ex dele que tinha dado bolo nele, não queria mais saber dele, então ele não estava de muito bom humor. Ele achou que eu tinha ido numa época assim um tanto quanto inadequada. Só que ele não me contou o porquê. Eu fiquei sabendo disso tempos depois, através da minha filha. Eu sei que eu cheguei na casa dele, no apartamento dele, e ele abre a porta com esta cara. Ah, você de novo. Eu entro no apartamento, era uma 11, meia-noite, e cansada, com dor nas costas, querendo deitar. Ele, além de não ter preparado a minha cama, avisado que eu ia chegar tarde, o apartamento estava de cabeça para o ar e os móveis assim andando de tanta sujeira. Gente, eu tive um chilique, né? Fora que eu também estava com fome. Aí é que vem a parte do narcisismo. Você só se incomoda consigo mesma. Eu não tenho comida, eu não tive tempo de limpar o apartamento porque eu trabalho período integral. Gente, eu vou uma vez por ano, ou ia, entendeu? Ele estava avisado. Bom, tudo bem. Para não aumentar muito a história, nós fomos ao cinema no dia seguinte. Ele achava que eu saía muito pouco e que eu precisava espairecer. Me levou no cinema numa sessão noturna que acabou lá pelas 9:30 da noite. Era inverno. Na Suécia, inverno é brabo. Fomos lá, assistimos o filme, tudo muito bem. Quando nós saímos do cinema, ele não dirige. A gente tinha ido de ônibus. Fomos ao ponto de ônibus e tava lá a plaquinha que o próximo ônibus ia levar uma meia hora para chegar. Eu não estava preparada para o inverno sueco. Eu estava com moletom. Começamos a esperar o ônibus. Eu falei, eu vou ficar doente. Eu tô sentindo já que eu vou ficar doente nesse ar frio. Eles tinham fechado as portas do shopping onde ficava o cinema. Eu falei para ele, bom, eu não quero esperar meia hora,
porque eu realmente estou ficando doente. Então eu quero que você chame um Uber, um táxi, qualquer coisa, e a gente vai de táxi. Ele vira para mim e fala: eu não tenho bateria no meu celular. Foi quando eu tive um chilique. Porque, gente, eu não vou dizer que o chilique tenha sido um ponto positivo, porque realmente uma pessoa tendo um chilique com você não vai resolver as coisas. Mas eu tive esse chilique. Eu me senti não bem recebida desde o momento que eu bati na porta dele, sabe? Eu falei, mas você não podia ter controlado o horário de volta do ônibus para casa? Você não podia ter carregado seu celular antes de sair de casa? Será possível que eu tenho que pensar em tudo? E eu realmente estava falando num tom de voz alto. O meu filho tem essa parte inibida, que como tinha gente em volta, ele ficou bem chateado. Eu peguei o meu celular com o SIM britânico e falei: bom, você se vira aí e chama um táxi com o meu celular e paga ligação internacional, seja o que for, mas eu realmente não posso ficar nesse frio. Bom, no final das contas, bom, todo mundo acha que Suécia é aquela maravilha, né, gente? Não é, não é. Ainda mais que ele mora em Estocolmo, mas num bairro adjacente, não no centro da cidade. Eu sei que o táxi levou meia hora, chegou junto com o ônibus, de tão organizados que eles são lá na Suécia. Tomamos o táxi, fomos para casa, um não falando com o outro, né? Chegamos lá, eu durante a noite já senti que eu tava passando mal. No dia seguinte eu baixei o hospital, gente. Eu tive que chamar uma ambulância. Eu achava que eu tava a caminho de uma pneumonia. Graças a Deus não foi pneumonia, mas vocês sabem, aquele sentimento de uma gripe bem pega, né? Bom, voltei para casa do hospital, fiquei de cama tomando muito líquido. Ele me trouxe umas aspirinas, mas tem que correr o seu curso a doença, né? Ninguém cura a gripe de um minuto para o outro. Chega à noite, ele vira para mim e fala: se veste que nós estamos saindo. Quer dizer, a minha filha ia passar com um namorado de carro e a gente ia jantar num restaurante árabe. Eu me vesti, passando mal. Gente, foi a pior decisão que eu tive. Foi ir nesse jantar. Eu devia ter falado: vão, divirtam-se, entendeu? Que eu vou ficar aqui. Eu não estava em condições. Descemos, entramos no carro. O meu filho sentado no banco de trás comigo, minha filha sentada no banco da frente com o namorado, e o meu filho conversando com os dois e me ignorando assim. Nem me olhava na cara, entendeu? Chegamos no restaurante, ele continuando a me dar aquele silence treatment, quer dizer, não falando comigo, não olhando para minha cara. Sentamos, minha filha e o namorado não entendendo nada. Eu só sei que eu tossia, eu suava, eu tinha calafrio. Daí pedimos os pratos e infelizmente
Eu comecei a tratar mal até o garçom. De tão mal que eu estava passando. Justifica a minha doença? Não, não justifica. Realmente eu não estava me comportando bem. Eu só estava pensando no meu mal-estar. Daí eu sei que a minha filha vira e fala assim: eu não tô entendendo o que é que tá acontecendo. Daí eu soltei os cachorros, sabe? Eu comecei a reclamar do meu filho, que ele estava me tratando mal desde o minuto que eu cheguei para visitá-lo, que ontem ele tinha me levado no cinema, ele não tinha tido a capacidade de organizar um ônibus de volta, um transporte de volta, que eu tinha estado no pronto-socorro aquela manhã. E era um tal de babau, babau, quer dizer, eu tava muito pé da vida, né? Resultado, a comida veio, ninguém comeu nada. Nós levantamos, pagamos a conta e saímos do restaurante. Voltamos para casa, cada um foi para sua casa. Minha filha foi para o apartamento dela, o namorado foi para a casa dele e eu fui para o apartamento do meu filho com ele. A situação ainda piorou, né? Se estava ruim, foi para pior. Bom, daí vieram 2, 3 dias, ainda mais que eu tinha que passar até a minha viagem de volta. Ele continuou me maltratando, falando que era melhor eu comprar uma passagem de volta, nova, e ir embora para a Inglaterra. Eu chorava, eu achava que nem me veio pela cabeça que eu tinha traços narcisistas, ou se eu era narcisista ou não. Eu me senti uma velha maltratada, que desde o minuto que eu tinha chegado lá, eu era demais, certo? Não quista. Ainda mais agora, gente, eu tô mais lépida. Mas antes da operação da bariátrica, nossa, a minha saúde, assim, era. Não dá nem para descrever. Uma baleia com diabetes, um mau humor assim por causa da dores nas juntas, mal conseguindo andar, andava muito devagar, sem poder acompanhar ninguém em passeios. Eu só queria estar lá para ver meus filhos. Eu morei 10 anos em Estocolmo. Eu conheço Estocolmo. Mas eles estavam vendo que cada vez mais minha saúde estava indo para pior. Então eles queriam me dar uns chutes na bunda. Vamos sair, vamos se mexer. Gente, quando eu voltei para a Inglaterra, eu sabia. Quer dizer, eu não sabia que ele ia me cortar de vez, me bloquear na internet. Mas eu sabia que eu ia continuar tendo problemas com ele. Também por causa do temperamento dele. Meu filho é uma pessoa extremamente negativa. Sempre foi. E eu sei que ele falou pra mim: amanhã você vai embora. Eu não vou poder te levar para o aeroporto, se vire. Eu tenho que trabalhar. Eu pensei, tudo bem. Tudo bem. Com esse mau humor, eu prefiro até ir sozinha. Cheguei no aeroporto. Eu recebo um torpedo dele dizendo:
Eu estou a caminho para te dizer adeus. Falei, não precisa. Ele falou, não, eu faço questão. Ele chegou lá, tomou um café comigo. Quando ele me deu um abraço de adeus, eu senti a frieza. É duro, né, gente? Eu continuo dizendo traços narcisistas. Eu nem estava pensando. Nem estava pensando que eu sofria disso. Eu vim embora para a Inglaterra. Comecei a falar com ele no Messenger, no WhatsApp. Ele respondia, mas de muito mau humor. E eu falei, você ainda está alimentando esse mau humor da viagem mal sucedida? Bola pra frente, meu filho, sabe? Desentendimentos são normais na família. A gente tem que ir levando e aprendendo. A resposta dele foi que ele não queria saber mais de mim. Isso foi há mais de 3 anos atrás. Eu tentei contato com ele, como eu disse, através da mediação da minha filha, sem sucesso nenhum. Eu escrevia, não com muita frequência, para não dar uma de chata, de vez em quando um e-mail pedindo desculpas. Não adiantava. E daí eu falei para minha filha, eu não sei mais o que ele quer. Ela falou, vou te ajudar a escrever um e-mail, porque eu sei o que ele quer. Eu falei, então você escreve e eu assino, que eu faço qualquer coisa, sabe? Ele quer que eu esteja errada, eu vou admitir, pronto. Eu não quero perder o contato com meu filho. Quando ele recebeu esse e-mail, ele falou para minha filha que tudo bem, que ele ia falar comigo, mas não naquele instante, porque ele estava cheio de problemas. Meu filho sempre teve problema, sabe? Quando ele não conseguia alguma coisa, ou em termos profissionais, ou em termos de namoro, que para ele foi sempre muito importante, ele sempre fechava a cara e via o mundo cair na frente dele. Eu falei, tá bom, então vamos dar um tempo para ele. E eu espero e nada disso. Ele não me desbloqueia. Eu falo para minha filha, dá um toque nele. Ele vira para ela e fala, eu nunca mais vou falar com a mãe. Nunca. Ela nunca vai mudar. Há mais de 3 anos atrás. Então, gente, o que é que me faz fazer isso? Tá aqui na frente das câmeras, dar minha cara a tapa e falar sobre esses vídeos sobre narcisismo. Se a pessoa foi diagnosticada por um profissional, tudo bem. Eu não fui diagnosticada, pelo contrário. E esses youtubers que ficam falando e inclusive dizendo para filhos com mães narcisistas ou pais narcisistas para cortarem do mapa, para não falarem mais com eles, porque eles nunca vão voltar a serem pessoas normais. Eu digo uma coisa, pensem 300 mil vezes antes de postarem essas besteiras, porque o caso, ele pode ser totalmente diferente do que eles estão descrevendo. E principalmente um relacionamento de família, de mãe para filho,
Como é doloroso. Porque o que é que vocês acham? Que o meu filho não foi na internet ver esses vídeos sobre narcisismos? Que ele não ficou me diagnosticando sem nenhum conhecimento qualificado? Na cabeça dele eu sou uma narcisista e ele tem que me cortar da vida dele. É essa a história. Eu parei de insistir e feliz, eu tenho que procurar ser feliz, mesmo sem ter contato com ele. Beijinhos para vocês.